Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Sabe que às vezes eu fico, um disclaimerzinho aqui, eu fico pensando assim, se o cara tá ouvindo só no áudio o podcast, às vezes eu faço tão igual a entrada um do outro que ele vai achar que tá ouvindo o mesmo que ele já ouviu antes. Possivelmente, verdade. Mas não é o mesmo que tu tá ouvindo, é um episódio diferente. E hoje a gente vai conversar sobre Salesforce do básico ao avançado. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, fala com a gente que a gente tem 100% de aproveitamento aí. Todas as empresas com Salesforce desbloqueados aí que nos procuraram, né, Ariel? Isso aí. Mas para quem não sabe ainda o que é o Salesforce, para quem tá entrando nesse universo CRM, pensando em daqui a pouco fazer um upgrade do CRM, tá? Ele tem ali o CRM dele, não tá mais atendendo. O que é o Salesforce? Apresenta o Salesforce para nós. Boa. Assim, eu já vou fazer um disclaimer de que a resposta que eu vou dar agora do que é o Salesforce não vai ser a mesma do final do episódio. Show, Tá. beleza. Então, porque o que acontece? O Salesforce é algo muito grande. Só que, para tornar simples o entendimento, vamos mastigar. Então, inicialmente, o Salesforce, ele é um CRM SaaS, que é um Software as a Service, né? O conceito de Software as a Service é um software que fica na nuvem, disponível, tu faz uma assinatura, tu contrata isso e conforme tu vai pagando, de fato, pelo uso da ferramenta, tu tem ela disponível aí tem ela à tua disposição. Sim. E aí, o CRM, para quem não sabe, é um software também, um conceito, é uma disciplina e um software. Assim, é uma disciplina que hoje ela é representada muito por tecnologia, por um software específico para isso, que faz a gestão do relacionamento com os clientes, né? Então, toda pessoa, empresa que vende algum produto, um serviço e tem clientes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter um benefício ao utilizar isso e em algum momento vai ser necessário, praticamente mandatório, que tu tenha um software de CRM para fazer a gestão adequada dos teus clientes e não deixe dinheiro na mesa. E pra gente levar a régua um pouco do Salesforce, por que ele se tornou o número 1 do mundo? Cara, difícil por onde começar essa resposta. Assim, primeiro porque ele de fato, querendo ou não, quem começa antes na corrida, ou por mais, assim, vamos dizer, quanto mais tempo tu estás na liderança e tu tá conseguindo entregar valor para aquilo que tu te propõe, mais difícil é destronar, né? Então, o Salesforce, ele é um dos precursores, um dos CRMs, eu não sei se foi o primeiro CRM, não sei te dizer, a ser construído, implementado, mas ele tá desde 2002, se eu não me engano. SaaS. Foi o primeiro SaaS, com certeza. Sim, Show. o primeiro SaaS, com certeza. Agora, eu não sei se tinham outros CRMs antes. Sim. Tá? Mas eles estão há muito tempo no mercado. Então, a gente fala, né? Pô, desde 2002, se eu não me engano. Salvo engano. Então, a gente já tá falando de mais de 2 décadas de expertise e conhecimento sobre CRM sendo incorporados. Esse é um dos pontos. Então, né? O tempo de mercado. Um segundo ponto ainda muito próximo disso é o tempo de liderança de mercado. Porque não é que o Salesforce virou o líder agora, né? Ele já tá mais de 2 décadas no mercado, porém ele já tá chegando a 2 décadas como líder de mercado. Sim. Então, quando a gente fala de tecnologia, sistemas e etc., a gente fala de uma alta competitividade, né? É difícil se manter na liderança por muito tempo. Então, isso mostra um alto grau, assim, de inovação, de geração de valor, sabe? Então, manter essa liderança também é um grande indicador disso. Depois eu posso entrar em várias funcionalidades mais práticas e técnicas do Salesforce que fazem ele ser liderança, né? Sim. E, de fato, ele consegue atender diversos momentos do ciclo de vida do teu cliente e diversos departamentos da tua empresa com uma profundidade muito grande, assim. E com uma gama de solução muito ampla. Então, é até difícil a gente explicar todos os produtos e
e expressar todos os produtos que tem disponíveis. Mas daí, cara, antes eles começaram muito focados nos times de vendas, né? A gente foi abrindo o leque para o time de marketing, para time de pós-vendas, até para tua gestão de dados hoje, que a gente tem com Analytics, com Tableau e etc. Então ele virou todo um ecossistema focado, direcionado em melhor atender os clientes, né? Os clientes dos clientes da Salesforce, né? É isso que eu ia te perguntar, porque a gente fala, CRM. Mas hoje a gente fala muito aqui no podcast sobre a questão desse ecossistema, né? O que verdadeiramente é CRM dentro do Salesforce? Ou tudo é ali, todo é um CRM, mas por que tantas nuvens? Qual é essa... Boa. Essa divisão, assim, para que essa divisão, né, toda? Trazendo uma análise muito pessoal minha, tá? Do que eu considero. Para mim, qualquer produto, não tem um produto CRM específico na Salesforce. Eu tenho vários produtos, eu tenho Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Experience Cloud, Einstein, várias. E dependendo, eu não necessariamente preciso ter, para ter o CRM tu tem o produto X. Eu tenho alguns dos produtos, um ou alguns dos produtos, mas o CRM é a minha disciplina. O CRM é o conceito. Óbvio, isso se transforma em alguma ferramenta palpável que tu vai lá e vai utilizar e manusear? Sim. Só que, cara, se eu contrato o Service Cloud para botar pro meu time de atendimento, pro meu time de atendimento dar melhor atendimento pro meu cliente, eu considero que o Sales Cloud é o CRM, tá correto eu dizer que, a empresa que contratou o Service Cloud para o time de atendimento dele não tem um CRM? Não tá correto, porque ele tem um CRM. Eu tenho as funcionalidades para atendimento, mas eu tenho ali a visão 360 do meu cliente, eu consigo ver todos os casos, os tickets que ele abriu, o nível de satisfação dele, etc. Então eu tenho um CRM. Sim. Eu consigo, ele está gerenciando o relacionamento que eu tenho com aquele meu cliente. Sim, nem com que uma seja visão de marketing. Com uma visão de pós-venda, né? No Sim, caso do time de atendimento. de atendimento. Exato. Mas se fosse para o meu time de marketing, também, com uma Sim. visão de marketing. Sim. Exatamente. Com métricas para atendimento, com dados para atendimento. E uma pergunta bem básica, eu acho assim. Por exemplo, hoje eu tenho o RD como CRM, vamos falar CRM. Mas eu quero contratar nuvem de marketing do Salesforce. Eles se integram, eles se conversam. O meu time de vendas colocou ali uma oportunidade, fechou uma venda. Ou então ele, digamos que, não, ele inativou, mas eu quero que o meu marketing siga nutrindo esse lead que foi inativado. Ó. Eu consigo ter essa conexão entre um RD e uma nuvem de marketing do Salesforce ou não? Eu teria que ter a nuvem de sales ali pro meu time de vendas e a nuvem de marketing pro meu time de marketing. Boa. Não precisa, ele é altamente conectável. Inclusive já tem integração nativa entre as ferramentas, entre eles. Por mais RD, por exemplo? Mesmo eles sendo players, tipo, concorrentes, né? Há um alto grau de integração, né, entre eles, porque é melhor a Salesforce, é melhor tanto para RD quanto para Salesforce que eles tenham o cliente, nem que seja... Eu não tenho todo o ecossistema, o cliente não contratou todo o meu ecossistema, Sim. Mas ele é meu cliente. Sim. Daquele produto específico. Então é melhor que ele seja meu cliente de um produto específico do que ele não seja meu cliente, né? Então, essa integrabilidade entre ferramentas concorrentes, ela é grande também. Sim. Ela existe. Tem limitações ou não? Tem. Quando a gente fala de integrações nativas, sim. Porque ele tem um fluxo. Eu posso integrar algumas coisas. Daqui a pouco eu quero fazer assim, todos os leads novos que entraram no CRM do Salesforce, eu quero integrar e mandar lá pro RD para fazer uma régua de comunicação lá dentro. Ou o contrário, a gente consegue. Mas daqui a pouco eu quero algo muito específico do meu negócio, que eu preciso customizar. É uma customização, né? Sim, então, daí vai ter que... Mas teria como customizando. Sim, teria como. Por isso que eu falo que é um ecossistema, é uma plataforma, né? Sim, é vivo. Dentro do Salesforce a gente consegue customizar o que for. Então, mesmo se eu não tivesse a integração nativa entre RD e Salesforce, eu posso implementar uma integração dentro do Salesforce chamando o RD, se eu tiver acesso às APIs. Entendeu? Então eu posso ir lá e plugar nas APIs do RD e extrair os dados de lá e botar para dentro do Salesforce, tá? Então, tanto é possível eu ter um Sales Cloud, digamos, do Salesforce, eu ter algum produto de CRM da Salesforce e querer utilizar a régua de comunicação, o e-mail marketing do RD, quanto
o oposto. Se eu tenho o CRM do RD e a ferramenta de marketing da Salesforce, eu também consigo conectar elas. Entendi. Cara, e como que o Salesforce evoluiu ali só de uma ferramenta de vendas para esse hub de transformação digital ali dentro das empresas? Esse é um ponto importante, tanto que isso está muito conectado com a resposta que eu dei lá no início, né? De que ele é um CRM, mas ao longo do episódio vocês vão ver que não é isso, né? O Salesforce. Ele, de fato, ele é um ecossistema hoje, um hub, né? E, ele foi se reproduzindo. Porque o que acontece? O Salesforce tá há muito tempo no mercado, então ela foi entendendo o seu cliente melhor. Cara, beleza, eu comecei daqui a pouco olhando para a força de vendas, que o nome é Salesforce. Sim, né? sim. Então a gente começa a conectar algumas coisas mais óbvias, mas eu entendo que o meu CRM, minha gestão de relacionamento com o meu cliente, ele não é só no momento da venda, né? Ele é antes da venda, ele é depois da venda, ele é um ciclo, a gente vai trabalhando isso. Então eu tenho momentos diferentes, eu tenho necessidades diferentes, eu tenho tipos de contato e informações diferentes desse cliente que eu vou ter que estar trafegando em determinado momento dele no ciclo de vida com a minha empresa. Então, esses produtos complementares foram surgindo com esse olhar de mercado mesmo para os seus clientes. Que assim, cara, beleza, eu tô conseguindo gerar, eu tô conseguindo implantar força de vendas para os meus clientes. Eles estão gerando muita receita, aumentando o número de aquisição de leads, aquisição de clientes. E agora o meu time de suporte está começando a ficar prejudicado. Porque eu tô engargalando meu time de suporte, eu tô daqui a pouco queimando reputação na minha empresa porque eu tô vendendo mais do que eu consigo atender. Então, a gente, né, eu falo a gente, né, a Salesforce, ela vai entendendo o seu cliente e vai construindo esse parque de produtos, esse ecossistema de produtos para de fato atender em todos esses gaps ali e ele ser de fato o hub aí de inovação, de relacionamento com o cliente das empresas. Cara, a gente falou antes sobre a questão das nuvens ali, dessa diferença entre elas, de uma visão diferente entre uma e outra, mas como que elas acabam se conectando entre elas efetivamente? Cara, isso é bacana, daí porque que a gente fala assim, o Salesforce ele é altamente integrável com outras ferramentas, etc. A gente consegue fazer o tráfego dos dados, tudo certo. Por que eu teria tudo da Salesforce e não outra? A gente tem uma vantagem muito grande no momento em que eu tenho todo o ecossistema ali, ou eu vou agregando produtos no ecossistema da Salesforce, porque eles de fato estão dentro do mesmo, vamos dizer, do mesmo pátio, do mesmo cercado. Sim. Então, eu posso integrar com RD, com HubSpot, outra ferramenta externa? Posso. Eu preciso construir essa ponte. Quando eu estou dentro do Salesforce, essa ponte já existe, né? Ou ela é uma rua de livre acesso. Eu não preciso construir uma ponte. Então, eu consigo trafegar esse dado muito fácil. Na verdade, inclusive, dependendo das nuvens que tu tá, o caminho natural de todas as nuvens é elas estarem na mesma camada de dados compartilhada entre elas. Então, se eu tenho o Service Cloud, eu tenho o Sales Cloud, eu tenho o Marketing Cloud, por aí vai, independente do produto, eles estão consultando a mesma base de dados. Então, é o mesmo lead, é o mesmo cliente, é o mesmo contato, é a mesma oportunidade. Então, são os mesmos dados, de fato, verdadeiramente. Alguns outros produtos ainda não são, não é a mesma base de dados quando a Salesforce faz uma aquisição de um produto de mercado. Até exatamente. Eles ajustarem. Até ajustar. Mas isso é algo que naturalmente vai sendo agregado ali, tanto que o próprio Marketing Cloud é um exemplo disso. O Marketing Cloud foi uma ferramenta externa, terceira, que a Salesforce adquiriu há bastante tempo atrás, e aí eles começaram a implementar, fazer toda uma... Agora está surgindo... Já existe o novo produto, que é o Marketing Cloud Next, que ele é, de fato, altamente já conectado com a base de dados, com a camada de dados principal da Salesforce. Show. Só que esse é um exemplo bem legal, porque, assim, o próprio Marketing Cloud, do jeito que ele é hoje, ele já está altamente integrado com o Salesforce. Eu não preciso integrar, construir, chamar uma API de um lado para o outro ali para trafegar o dado. Eu basicamente tenho que fazer uma configuração no Marketing Cloud, fazer uma configuração no Sales Cloud, e eles já estão conectados e sincronizando dados. Então, no momento que entrou um lead e que eu preciso mandar um e-mail marketing para ele, em questão de minutos, já vai estar na base do Marketing Cloud. Óbvio que agora, com esse novo passo do Marketing Cloud Next, a ideia é que ele seja a mesma base de dados, né? Então, que ele seja
Ou seja, no momento que entrou o lead, ele já está disponível automaticamente para o marketing também, porque ele está na mesma base de dados. Sim. E na tua opinião, qual é o papel dessas integrações para um sucesso de um projeto Salesforce ali? E que tipo de sistemas que normalmente se conectam ali e tem alguma armadilha daqui a pouco que não? Eu diria que a integração, ela é determinante, assim, pro sucesso do teu CRM. Porque quando a gente fala do CRM, a gente intrinsecamente, eu não consigo separar, ter uma visão 360, a visão unificada do meu cliente. E para eu ter uma visão 360 do meu cliente, eu preciso conectar todos os pontos de contato do meu cliente com a minha empresa. E é muito difícil, por mais robusto que seja o parque tecnológico da Salesforce, é muito difícil que tu tenha todos os produtos de Salesforce. Inclusive, tu tem sistemas, quando eu falo de empresas já que tem um nível de maturidade de tecnologia, ele tem sistemas satélites, sistemas core, que o meu time de tecnologia desenvolveu. Então, que não tem nada a ver com o Salesforce e nem faz sentido a Salesforce criar um produto para suprir essa necessidade. Claro. Sim, porque ele é o core do teu negócio. Exato. Daqui a pouco eu sou um banco. Pô, eu tenho o core aqui, o meu core é cálculo de crédito, margem, etc. Eu fazer todo esse core bancário que chama, por exemplo. Sim. Dá um exemplo assim. Então não faz sentido a Salesforce construir um core bancário e oferecer. A não ser que a Salesforce queira ser um player nesse nicho. Sim, mas lançar a Nuvem Bank. Então, eu tenho muitos sistemas core da minha empresa. E eu vou ter outros sistemas também, às vezes de terceiros e etc., que eu preciso plugar e integrar para ter uma visão 360. Então, eu diria que é determinante para a gente conseguir atingir a visão 360 é ter altamente integrável todos esses pontos de contato. Todos esses sistemas externos e tal, todos eles sejam sendo alimentados dentro do CRM para que eu consiga ter uma visão única ali do cliente e, de fato, eu consiga tomar decisões, entender o meu cliente e tomar as melhores decisões para o meu negócio, para que eu atenda da melhor forma esse cliente. Sim. E tem alguma armadilha nessa questão de, vou conectar um com o outro, dois sistemas que daqui a pouco deve ser evitado, não conecta desse jeito? Daqui a pouco talvez eu esteja aprofundando em algum episódio de integração. A gente até fez há um tempo atrás, mas até de repente é uma coisa a ser revisitada. Mas tem algumas pegadinhas de integração, daí a gente fala tecnicamente, né? Então, eu vou me integrar o meu ERP com o Salesforce, tá? Normalmente, quando eu tenho um grande ERP e eu tenho um grande CRM, eu tô falando de uma empresa que já tem um volume de dados, né? Tá trafegando um volume significativo de dados. Então, eu tenho... como é que era a palavra? Armadilhas? Armadilha, isso. Tem armadilhas aí se eu, daqui a pouco optar por uma ferramenta não tão robusta, não tão escalável para fazer essa integração entre eles. Sim. Ou seja, dentro até do próprio Salesforce, não estou dizendo que o Salesforce não vai atender, mas eu tenho funcionalidades que têm casos de uso específicos, que eles precisam ser aplicados. Por exemplo, o Flow. O Flow é uma ferramenta fantástica, tanto que no episódio de marketing ali de Martech que a gente falou, eu usei muitos exemplos de Flow que a gente utiliza para ferramenta no code. Eu consegui implementar rapidinho. É um N8N do Salesforce. Implementei rapidinho ele e ele gerou valor e tá sendo utilizado até hoje. Perfeito. Esse é o caso de uso. Agora, eu tenho uma integração de dados, que eu tenho um volume lá de milhões de registros, que eu tenho que filtrar, eu tenho que varrer todos esses milhões de registros, filtrar, processar esse dado, trabalhar ele de alguma forma e depois cuspir ele do outro lado. Será que o Flow é a melhor alternativa? Daí não. Entendeu? Daqui a pouco tem outras ferramentas. Eu posso utilizar as APIs, eu posso utilizar as APIs de bulk, dependendo de cada caso. Ou eu tenho que implementar um código, de fato, codar alguma tratativa. Então, são casos de uso. E aí essas pegadinhas acontecem. Então, teve vários clientes que a gente foi fazer um diagnóstico e entendeu que os caras fizeram uma integração de alta necessidade de escala com ferramentas de no-code ali que não estão otimizadas para trabalhar em larga escala, assim, num grande volume de dados. Então, essa é uma das pegadinhas, mas das armadilhas tem várias outras. Sim. Mas, assim, cara, é muito comum, acho que eu não respondi a tua pergunta das que ferramentas, né, normalmente se integra. É muito comum integrar ERP, né? ERP, eu acho que é fundamental, toda empresa que tem um ERP, ela
primeiro, toda empresa deveria em algum momento ter um ERP. Aham. Integrar o seu ERP no CRM. A gente integra muitas ferramentas de anúncio, né? Então, Google Ads, Meta Ads, etc. também para fazer essa ingestão de leads. Eu tenho ferramentas, às vezes, de cadência, né? Ritmo de vendas, prospecção. Eu tenho a ferramenta de ligação para colocar dentro do CRM, então com o CTI até. A gente gravou, né, um episódio já sobre um case de CTI ali que a gente se envolveu. E várias outras ferramentas, daí muitas ferramentas core dos nossos clientes, né? Daí esse daí é uma gama infinita, né? Então, dependendo do segmento, o cliente tem um software que faz um cálculo. Por exemplo, a gente falou muito do caso da Acelera aí, né? Que eles têm um algoritmo próprio que eles criam os vídeos publicitários das celebridades. Então, o CRM está integrado a esse sistema próprio deles, né? E é assim sucessivamente. Sim, tem mas vários claro. outros clientes que daí vão ter os seus sistemas satélites ali e que vão necessitar de algum tipo de integração com o Salesforce. Sim. E uma pergunta que me bateu só é de... Cara, como que eu sei... Porque às vezes eu acho que eu tenho a visão 360 do cliente, mas eu não tenho. Quais são os indicativos que eu já tô conseguindo ter a visão 360 do meu cliente? Sendo bem simplista, assim, eu acho que a gente até já trouxe esse exemplo em algum momento, mas é assim, mas a gente falou com outro prisma. Qual o sinal de que eu não tenho? Respondendo o sinal de que eu não tenho, se tu precisou sair do CRM Se e deu consultar um alt tab, se precisou consultar uma planilha, um caderninho, qualquer outra coisa, já é um sinal de que tu ainda não tá com o suprassumo ali, vamos dizer assim, 100% da visão 360, porque tu tá tendo que consultar uma outra ferramenta, né? Ou um outro processo, uma fonte de dados externa. Eu diria que é isso, assim. Óbvio, isso talvez é um trabalho contínuo, porque daqui a pouco surgiu uma outra necessidade de uma outra interação com o teu cliente, tu tem que mapear isso tudo para depois colocar ele dentro do teu fluxo de integração, do teu CRM, etc. Cara, e falando... Porque a gente sabe, toda migração de ferramenta é complexa, em colocar um novo CRM, botar uma nova ferramenta para dentro da minha empresa é complexa em termos de adoção. Quais são, na tua opinião, ali os principais desafios para fazer com que o meu time use o Salesforce, para que ele adote verdadeiramente o Salesforce no dia a dia ali? É sempre um grande desafio para todas as empresas. E é uma mistura, assim, de muitos fatores, tá? Começando pela cultura da empresa. Eu acho que ela tem que ser... Até a gente fez um episódio há um tempo atrás, né, com o nosso cliente ali da Picadilly, a gente falou muito sobre a cultura data-driven, né, orientada a dados. Cara, a alta do topo lá da hierarquia da empresa até a parte mais baixa, eu acho que é muito importante esse direcionamento de orientação a dados. Então, a gente precisa... O CRM, ele tá muito, muito, assim, conectado a uma cultura de dados também, sabe? Então, a gente precisa estar mensurando as informações, óbvio, informações relevantes do nosso cliente, que não sejam invasivas, mas informações relevantes sobre o nosso cliente para que a gente consiga entender ele como um todo e fornecer cada vez um serviço que mais agregue valor para esse público, né? Então, ele está muito, muito intrínseco a medir as coisas, a eu mensurar, a eu ter essas informações acessíveis e de forma acionável, que eu consiga extrair insights, embasar as minhas estratégias com base nessas informações. Então, primeiro ponto, eu acho que é, de fato, disseminar essa cultura orientada a dados. Então, assim, na própria SR a gente fala isso. Cara, se não tá no Salesforce, não existe. Não tá lá, não existe. Então, eu não vou medir esse dado, entendeu? A gente não vai considerar. Olhando vamos olhar no exemplo do comercial, tá atrelado à meta do cara. Beleza, eu tenho metas de leads trabalhados. Eu trabalhei X leads. Tá, mas aqui no CRM tá dizendo que tu trabalhou menos do que esse X que tu tá dizendo. Entendeu? Então, o que é a verdade? A verdade é o que tá no CRM. Claro. Tá. Total. Então, essa é a cultura de CRM, cultura orientada a dados, que é importante de frisar. Outro ponto que é super importante, daí de nada adianta a gente meio que impor essa cultura de que tem que estar no CRM, etc., sendo que o CRM não foi, ou
os usuários envolvidos, o cliente final interno que vai estar utilizando a ferramenta, não foi envolvido no processo de construção dele. Sim. Porque, beleza, eu posso obrigar o cara a usar? Eu posso, né? A gente tem os estilos de liderança, né? A liderança influente, a liderança autoritária, etc. Eu posso ser autoritário e demandar que o cara use? Posso. Mas se a ferramenta prejudica o cara, eu tô dando um tiro no meu pé. Sim. Né? Sim. Então é importante vestir a sandália, o sapato da pessoa que vai ser a mais impactada, que vai estar usando o sistema todo dia. E até entender o processo, a jornada dessa pessoa. Então, quais são os gargalos dela hoje? Quais são as dores que ela tem hoje? Quais são, né? O que é o ofensor da performance dela, e etc. Para que a gente consiga mapear isso e propor uma solução que entregue valor para ele, que sane os gaps, que otimize performance, que aumente a produtividade daquela pessoa e, consequentemente, da empresa. Sim. Né? Então, é um casamento de cultura, de liderança, influenciando ou autoritária. Tem empresas que têm essa cultura de liderança autoritária, mas, reforçando que nem eu falei, é um tiro no pé. Se tu tem uma liderança autoritária, tu impõe que eles utilizem o software, mas o software não foi pensado para eles. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto, e aí eu acho que, vamos dizer, para fechar um tripé aí de realmente a adoção, né, de estratégia de adoção, eu acho que é sempre fornecer material, treinamentos, conhecimento, né? Tá sempre reforçando. Boas práticas, workshops, não sei, materiais gravados online, tutoriais. Tem vários clientes que a gente tem uma prática muito legal, que é de criar uma documentação para as releases novas. Então, que nem eu falei, às vezes, em outro episódio, que a SR, ela tá há longos anos com os clientes, a gente está sempre fazendo novas releases, entregando funcionalidades novas. Daqui a pouco é um projeto XYZ, é a reforma tributária, é isso, é aquilo. Então, vários exemplos, vários projetos que vão sendo entregues. E aí, isso se chama release, né? Cada entrega é uma release. E aí, para fazer uma release, eu tenho um documento ou um material online gravado, ou eu ter sessões de mentoria, de treinamentos, dizendo, olha, foi implementada essa funcionalidade, como é que se usa ela? A gente faz isso, isso, isso. Quais são as vantagens? Para que serve? Né? Então, a gente explica tudo isso e coloca numa base de conhecimento onde depois todo mundo que está operacionalizando tem acesso. Show. E aí ele vai poder revisitar. Show de bola. E tem alguma funcionalidade do Salesforce, assim, que tu vê que ela é subaproveitada na maioria das empresas? Tipo, essa funcionalidade aqui é muito boa e a maioria das empresas acaba não usando, não utiliza ela. Puxando a brasa pro meu assado, a gente falou em outro episódio há um tempo atrás sobre o funil, né, da SR. E, cara, assim, o que possibilitou a gente ter essa métrica tão detalhada ali no CRM de forma tão rápida, porque eu tô falando, cara, eu coloquei na minha agenda, isso foi uma coisa que eu mesmo puxei, tá? Voltei às origens ali. Botou a mão na massa. Botei a mão na massa. Eu implementei isso em poucas horas ali da minha agenda, sabe? Porque eu tive que ser muito performático, não podia perder muito tempo. Em poucas horas ali, somando, acho que não deu 2-3 dias de trabalho. E eu já tinha esse funil todo mapeado. Então, e o que possibilitou isso foi o uso de flow, das automações, mas isso é bem usado. Agora, o que não é muito, que eu não vejo sendo muito utilizado e é uma ferramenta muito poderosa, é a estrutura de campanhas do Salesforce. Então, eu diria que ela, olhando para marketing, estrutura de campanhas. Para vendas, eu vejo ainda muito que uma funcionalidade pouco explorada é a parte de territórios, gestão de territórios dentro da nuvem de vendas ali para o teu time de vendas. E também o forecast, o próprio forecast ali, porque às vezes, por mais simples que seja de utilizar ele precisa de uma pré-configuração e a gente... Às vezes tem muito cliente que nem conhece que existe essa funcionalidade, né? Então, mais preditiva ali, de fato, do teu funil de vendas. Fora de outras funcionalidades do Einstein, que daí já são um pouquinho mais, quase mais cereja do bolo ali, vamos dizer, né? Essas que eu tava falando são mais arroz com feijão. Show. E, cara, na tua visão como consultoria, beleza? Como que a consultoria pode desbloquear, vamos botar assim, falando bem os nossos termos aqui, mas conseguir desbloquear para uma empresa sair desse nível básico
aprender a explorar mais recursos ali do Salesforce e passar para um nível avançado dentro do Salesforce? Eu acho que a consultoria, ela acelera muito esse processo, né? As empresas, elas podem seguir por um caminho de aprender, né? E fazer isso internamente, ou com uma consultoria. Com uma consultoria, a gente acaba acelerando muito esse processo, porque a gente vive isso. Nosso dia a dia é projeto de implementação, manutenção e continuidade do Salesforce nas empresas. E aí, talvez, né, puxando também a brasa ali para SR, o nosso diferencial é que a gente agrega isso à expertise técnica de engenharia de software, né, que a gente viu que é um gap de mercado hoje. Então, eu vejo que tem muitas consultorias de Salesforce que aprenderam a mexer no Salesforce, porém eles não têm um background de engenharia de software, o que faz muita diferença para atender grandes empresas, eu escalar o sistema e fazer boas customizações que são perenes e resilientes. E aí, um outro ponto que eu vejo que a SR pode ajudar muito é o nosso conhecimento de negócio, que a gente vem adquirindo de diversos segmentos, mas olhando as disciplinas como um todo. Disciplina de vendas, né? Processos comerciais, processos de vendas, disciplina de marketing, o processo de marketing, estratégias e etc. Estratégia de customer success, né? Customer experience e etc. Atendimento ao cliente. Então, eu vejo que a gente tem cada vez mais auxiliado não só na ponta de tecnologia, assim, sendo o braço implementador do Salesforce, mas sendo também um cérebro que vai construir junto as estratégias de negócio, fazendo o melhor uso das ferramentas do Salesforce. Então é unir, de fato, acho que é o casamento ideal, assim, que a gente busca. É ter o conhecimento e expertise de negócio para eu conseguir agregar valor até para o time de marketing, para o time de vendas, para o time de atendimento do meu cliente. E eu consiga dizer a melhor forma dentro do Salesforce de fazer isso e extrair o melhor da ferramenta. Sim, entendi. E para ti que está assistindo esse podcast, ou ouvindo o podcast, um jeito interessante de ter, eu acho, esse primeiro contato com a SR é através do processo de assessment. O que é o processo de assessment? É uma imersão, onde a SR vai fazer uma imersão dentro da tua empresa, vai entender todos os teus processos e entender todos os gaps, todos os bloqueios no meio do caminho ali e vai te passar um plano, vai explicar como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, ou então como integrar o Salesforce e como isso vai ajudar a performance da tua empresa e a visão 360 do teu cliente. Rafa, quanto que custa esse processo de assessment? Falando de universo, ecossistema Salesforce, não é incomum a gente falar em preços como 10 mil, 50 mil, dependendo da complexidade do projeto. Mas para quem assiste o podcast aqui, escuta o podcast, a gente dá de presente esse processo de assessment, gratuitamente. Como que tu consegue ter acesso a ele? A gente vai liberar um código aqui para ti. Tu vai ler o QR Code aqui na tela, ou então clicar no link da descrição, solicitar o contato da SR, ele vai ter um espaço para tu preencher esse código. A gente recebendo aqui o teu contato e já com esse código ali preenchido, a gente já sabe que tu ganhou esse processo de assessment pra gente desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Eu pensei então aqui um código, ó. Código vai ser START. Pra gente startar esse processo de desbloqueio na tua empresa e te entregar essa visão 360 do cliente que é tão importante para tu poder ter esse recolhimento de dados, essa análise de dados aí dentro da tua empresa. Fechado? Então, já clica aqui embaixo ou lê o QR Code aqui na tela. E se tu já acompanhou esse podcast até aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse podcast com alguém que de repente está pensando em migrar de CRM ou tá com Salesforce lá e não tá se acertando. E implantou e a implantação talvez não tenha sido tão bem feita assim. Compartilha com ele. Lembra também de repente, deixar uma sugestão de assunto pra gente aqui nos comentários. E se quiser seguir a SR Consulting e o Ariel Dornelles, como é que faz, Ariel? @srconsulting.io no Instagram. LinkedIn SR Consulting referência Salesforce. O nosso site é srconsulting.io. E se quiser me seguir é Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles no Instagram. Fechou. Lembrando, SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Quer desbloquear? Entra em contato com a gente que tu não vai te arrepender. Fechado, gente? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!